Olá, pessoal. Meu nome é Renato, sou aluno do curso de Letras Português da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, do Campus 4 de Catolé do Rocha, e sou aluno pesquisador do Programa de Iniciação Científica, PIBIC. E hoje eu venho aqui apresentar para vocês o meu trabalho, que traz como título As Estratégias de Viabilidade do Auxílio Brasil e a sua relação com a PEC 01/2022, Kamikaze. Quais os principais limites e possibilidades implementados na região de Catolé do Rocha, PB. O orientador dessa pesquisa é o professor Dr. Jairo Bezerra Silva. Bom, nessa pesquisa, observamos sociologicamente os caminhos transitados pelo Programa Auxílio Brasil em meio à sua desorganização estrutural. Essa vai perpassar pela PEC 01/2022, a PEC Kamikaze, que, apesar de ter elevado o poder de compra dos beneficiários naquele momento, é entendida por nós como possuidora de um viés eleitoreiro por ter sido criado em um contexto de intencionalidades visando a eleição para presidente da República do Brasil em 2022. Como sabemos, essa PEC ela é criada faltando apenas 3 meses para as eleições à presidência da República, e ela é entendida como uma PEC que é criada para atrair o voto dessa população que recebe a transferência de renda e assim, vista como criada para atrair votos. É uma PEC eleitoreira. Além disso, também abordamos aqui o problema em questão de uma forma objetiva, analisando o contexto social dos beneficiários, a classe social na qual estes estão inseridos, os dilemas históricos, as condicionalidades e as rendas desses beneficiários. Bom, nosso objetivo geral é analisar a maneira como o Programa Auxílio Brasil produz a dinâmica de ascensão social entre o conjunto dos beneficiários na comunidade de Catolé do Rocha, entre o intervalo da PEC 01/2022, a PEC Kamikaze, e a criação do Bolsa Família 2. Bom, nossos objetivos específicos é verificar a maneira como o Programa Auxílio Brasil produz relações de autonomia social no período de sua extensão através da PEC 01/2022. Analisar os discursos dos beneficiários, observando basicamente a posição social conquistada após a entrada no Programa Auxílio Brasil. Identificar a maneira como a identidade dos beneficiários é construída mediaticamente, e como essa é interpretada pelos diferentes estratos sociais. O referido projeto, que trata da PEC 01/2022, a PEC Kamikaze, foi desenvolvido observando a região de Catolé do Rocha, na qual realizamos pesquisa de campo. Nesse processo de produção, realizamos visita aos CRAs e aos supermercados dos municípios. Nos reunimos semanalmente na UEPB, no Campus 4, para tratarmos sobre os desdobramentos da pesquisa. As variáveis observadas nesse material foram as seguintes: a classe social dos beneficiários, a inclusão versus exclusão social, a estrutura dos programas de transferências de renda básica, os dilemas históricos, condicionalidade e a renda dos beneficiários. Nesse trabalho, utilizamos uma metodologia qualitativa por meio de uma análise sociológica referente à transferência de renda básica no Brasil, a qual se deu de uma forma objetiva, ou seja, sem que houvesse um procedimento dos desejos e virtudes do pesquisador, e a operalização do distanciamento, sem a contaminação do juízo de valores, mas sim da realidade, tal como orienta Bourdieu, 1999. Os resultados de discussões. Bom, as análises sobre o Auxílio Brasil e as PECs 01/2022, a PEC Kamikaze, e a PEC 32/2022, a PEC da Transição, nos mostra que a PEC 01/2022, a PEC Kamikaze, apresenta uma desorganização estrutural em assegurar a universalização da transferência de renda, pois essa é produzida em um contexto eleitoral e assume uma envergadura duvidosa. Essa já é criada com a data de validade definida e é criado faltando apenas 3 meses da eleição. E isso faz com que muitos teóricos e beneficiários entendam que essa PEC é uma PEC eleitoreira, criada apenas com o intuito de atrair o voto dessa população que recebe transferência de renda, na qual o candidato em questão não tinha favoritismo.
Bom, e dessa emerge a PEC 32 de 2022, né? Com o fim das eleições, ao assumir, né, antes mesmo de assumir o governo, o presidente Lula cria a PEC da transição, a qual vai trazer uma nova posição social aos beneficiários, né? E ao instaurar uma marca de maior proteção social, garantindo um refúgio à classe desfavorecida socialmente. Pois essa PEC, né, a PEC da transição, ela mantém o valor do Bolsa Família ela recria o Bolsa Família, mantém o valor em 600, o valor mínimo, e além disso ela implementa um valor de 150 para crianças até 6 anos e 50 para crianças de 7 a 18 anos e gestantes, né? E a gente percebe que, além disso, ela vai focar em outras áreas sociais, como a educação, saúde, né? Pois para receber o benefício, as condicionalidades são a frequência da escola, a vacinação em dia, né? E a gente percebe que é esse conjunto de questões sociais que vai fazer com que assegure uma maior proteção social para essas famílias, não entregando só renda, mas também questões sociais, né? E essa surge, né, essa PEC da transição, no sentido de rearranjar, né, as fissuras deixadas pela PEC Kamikaze, que ela vai desorganizar o cadastro único, ela vai fazer com que as famílias se separem, né, fazer com que várias pessoas saiam do cadastro dos seus familiares e façam um cadastro único pessoal para receber. E isso causa uma certa desorganização no CAD único, como o surgimento de vários cadastros irregulares, né, que é um problema enfrentado pela PEC da transição, em que eles vão tentar resolver, né. E também verificamos que nessa PEC Kamikaze existia várias lacunas, como eu já falei, como o fato dessa desorganização no cadastro do CAD único, em que as famílias eram levadas a fazer o cadastro único, e também existe uma desorganização estrutural no sentido da garantia do valor de 600, né? Pois a gente sabe que essa PEC ela não assegurava esse valor de 600, porque ela ia já tinha uma data de validade definida. Portanto, ao analisarmos o programa Auxílio Brasil e as âncoras deixadas pela PEC Kamikaze, a qual, apesar das críticas, né, e da pequena duração e das irregularidades, trouxe também pontos positivos, né, como podemos analisar em visita aos supermercados e aos comércios da região de Catolé do Rocha. Esses beneficiários passaram a consumir mais, né, com o aumento das transferências de renda, e também tem um aumento em seu poder de compra, pois eles recebiam um valor basicamente baixo, né, e passaram a ter um valor mais elevado. Isso fez com que aumentasse seu poder de compra e eles consumissem mais, né, e melhor. Porém, né, o problema dessa PEC era não assegurar uma permanência. Ela já tinha um valor definido, um valor de validade. Além disso, né, a gente vai verificar que a PEC da transição, a qual vai assegurar esse valor em 600, e além disso vai aumentar ainda mais o poder de compra desses beneficiários, né, por ter um perfil mais centralizado, né, e organizado, e garante valores maiores, como já falei, e maior seguranças para os beneficiários, dando a oportunidade para esses ter o acesso, né, a uma renda básica que sanasse de verdade a grande desigualdade social presente no nosso país, né, aumentando assim a dignidade dessas famílias. Bom, essas são as nossas referências. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção de todos. Até mais.